Este programa é livre para todos os públicos. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero partir de um dos parágrafos do Diário de Santa Faustina, porque eu quero falar para vocês sobre um fruto da misericórdia de Deus que nasceu aqui na Canção Nova. Uma expressão da misericórdia de Deus que nasceu pela inspiração de Deus e que Padre Jonas, captando essa inspiração de Deus, nos dá uma fórmula eficaz contra o pecado. Uma fórmula não somente de sair do pecado, mas uma fórmula de santidade. Uma fórmula de alcançar a santidade. É o projeto PHN. Por hoje, não vou mais pecar. E eu quero partir do parágrafo 1728 do Diário de Santa Faustina. Escreve: sou 3 vezes santo e abomino o menor pecado. Não posso amar uma alma manchada pelo pecado, mas quando se arrepende, não há limites para a minha generosidade com ela. A minha misericórdia a envolve e justifica. Com a minha misericórdia persigo os pecadores em todos os seus caminhos. E o meu coração se alegra quando eles voltam a mim. Esqueço as amarguras com que alimentaram o meu coração e alegro-me com a volta deles. Diz aos pecadores que ninguém escapará ao meu braço. Se fogem do meu misericordioso coração, hão de cair nas mãos da minha justiça. Diz aos pecadores que sempre espero por eles. Presto atenção ao pulsar do seu coração, para ver quando pulsará por mim. Escreve que falo a eles pelos remorsos da consciência, pelos fracassos e sofrimentos, pelas tempestades e raios. Falo pela voz da igreja, e se menosprezarem todas as minhas graças, começarei a me zangar com eles, abandonando-os a si mesmos, e dou-lhes o que desejam. Eu vou permear nesse parágrafo, falando de todo esse projeto de misericórdia que o Senhor nos traz, que nasceu da inspiração de Deus e que veio pelo profeta Padre Jonas Abib. No diário diz, nesse parágrafo: o Senhor, que é 3 vezes santo, abomina o menor pecado. Eu vou repetir novamente isso. O Senhor, que é 3 vezes santo, abomina o menor pecado. E a partir desse trecho, desse primeiro trecho, eu quero falar sobre o que é o PHN. Padre Jonas, ao dedicar toda a sua vida na evangelização dos jovens, e principalmente lá naquele início, que ele estava diretamente com os jovens, indo nos lugares onde eles estavam, indo em cada jovem que talvez, pelo distanciamento de Deus, caiu em grandes pecados, caiu no alcoolismo, caiu na drogadição. E Padre Jonas visitando centros de recuperação, também em lugares ali onde portadores de HIV estavam em fase terminal. Foi justamente nesse ambiente de miséria, onde estavam no fundo do poço, mas ao mesmo tempo que estavam no fundo do poço, tinha a chama da esperança, porque eles deram uma chance para Deus. E essas pessoas que estavam quase perdidas, mas abraçaram a chance que Deus deu, de que estavam mergulhadas na drogadição, no álcool, em fase terminal pelo HIV. Padre Jonas viu a importância
que aquelas pessoas davam ao dia de hoje. Ele começou a perceber o quão importante eles davam ao dia de hoje, ao exato momento. E eles diziam: só por hoje eu quero ser sóbrio. Só por hoje eu vou ser sóbrio. Padre Jonas diz que foi aí que Deus colocou a inspiração no seu coração. E ele disse: por que não ensinar aos jovens, a todos os jovens, a dizer a mesma coisa diante do pecado? Diante do pecado, dizendo a cada dia: PHN, por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Foi aí que nasceu esse grande projeto. O dia de hoje é absolutamente único e exclusivo. Único e exclusivo. Nunca existiu um dia igual ao dia de hoje. E nunca existirá um dia igual ao dia de hoje. Jamais voltará a existir o dia de hoje. Jamais voltará a existir a graça dada por Deus para o dia de hoje, para o agora, nesse exato momento onde nós estamos reunidos aqui. Nunca existiu, nunca existirá uma graça igual a que está sendo dada a mim e a você nesse exato momento. A vitória ou a derrota da nossa vida depende unicamente da resposta que eu dou a essa graça grandiosíssima que Deus nos dá no dia de hoje. É preciso olhar para a nossa realidade e perceber que Deus quer que sejamos incansáveis. Incansáveis. Na luta por deixar o homem velho morto no passado. Morto no passado. Deus quer que estejam jovens, adultos, idosos, crianças, incansáveis na luta pela santidade. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, diz: vós ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Nós ainda não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. Não é para ninguém estar se cortando, não. Não é isso, mas a luta daqueles que querem ser santos, daqueles que no dia de hoje querem abraçar a graça da misericórdia e dizer: hoje eu quero ser santo, hoje eu vou deixar enterrado o homem velho lá atrás, eu não quero mais voltar à vida velha, eu quero ser um homem novo, uma mulher nova. Meus irmãos e minhas irmãs, a misericórdia de Deus se expressa no dia de hoje, que é o presente que Ele te dá. Essa é a boa nova para você nesse momento, nessa manhã. Depois dessa oração que entregamos a Deus, o Senhor te deu um presente. O dia de hoje, o agora. O dia de hoje não é mais um dia como outro, mas é um presente misericordioso de Deus, que Ele nos dá como mais uma chance. Ele olha para você agora, olha nos teus olhos e diz: eu te dou mais uma chance. Eu te dou mais uma chance. Eu te dou mais uma chance. Ele nos dá mais uma chance porque Ele quer nos salvar. Ele dá mais uma chance porque Ele espera de nós que nós estejamos prontos a ser melhores, para que possamos viver a santidade, para que possamos dar uma basta no pecado. Esse sábado, dia 23 de abril, é a expressão da misericórdia de Deus na tua vida. E hoje nós precisamos assumir algo que é necessário para que essa mudança se realize em nós. Aqueles que têm o vício do álcool, como o Padre Jonas bem fala lá no livro Geração PHN, aqueles que têm o vício do álcool precisam assumir a impotência diante da doença, diante do vício. É um passo fundamental para a recuperação.
Ele precisa tomar a decisão e dizer: não vou mais tomar o primeiro gole. Padre Jonas via os jovens que queriam sair desse estado dizendo isso: eu não posso dar o primeiro gole. Muitos acham que a pessoa deve ir parando aos poucos. Não. E Padre Jonas via isso naqueles jovens, que quando eles pensavam em parar aos poucos, eles fracassavam. Era ilusão. E eles diziam: não dá para ir parando aos poucos. Não, é preciso dar um basta. É preciso parar decididamente no dia de hoje. Somente quando, sabendo da própria impotência, da doença, da enfermidade, do vício, eles decidiam não tomar o primeiro gole. É aí que eles conseguiam iniciar a recuperação. É aí que começava a dar frutos a recuperação. Mas existe, meu irmão e minha irmã, uma doença que é muito maior do que essas que eu fui citando, que Padre Jonas citou, em todo aquele início, quando ele teve a inspiração desse projeto de misericórdia, que é o PHN. Existe uma doença que é fatal, e que não mata apenas o nosso corpo. Jesus disse uma vez: não tenham medo daqueles que podem matar o teu corpo, mas tenham medo daquele que pode matar a tua alma e te levar à perdição, e levar ela à perdição. Nós temos uma doença hereditária que se chama o pecado. Uma doença hereditária que pode nos levar à morte da nossa alma. Pode nos levar à perdição eterna. Pois o fruto do pecado é a morte. E aquele que insiste numa vida em pecados mortais, infelizmente, se não se converte até o final da sua vida, até o último suspiro, as chances que Deus vai dando continuamente, tem um grande perigo de perder a eternidade, de perder o céu. Precisamos admitir no dia de hoje que temos uma doença hereditária, que somos pecadores e que somos impotentes diante dessa doença fatal. E é preciso que nesse momento nós possamos assumir: eu não quero mais pecar. Eu não quero mais pecar. Não dá para ir parando aos poucos diante do pecado. Como aquele que tem o vício do álcool não pode ir parando aos poucos porque vai fracassar. É preciso parar de uma vez por todas. Aquele que está na drogadição não pode ir parando aos poucos, é preciso parar e dizer: eu vou para uma clínica de recuperação, senão não para. É preciso dar um basta. A mesma coisa no pecado. Se eu não dar um basta hoje, eu não vou conseguir. Não dá para ir parando aos poucos. Não, eu vou parando, deixando esse pecado hoje, amanhã eu deixo outro, depois outro. Não, é preciso hoje decididamente dizer: eu não quero mais pecar, reconhecendo que somos pecadores, que somos frágeis, mas ao mesmo tempo reconhecendo a fragilidade, que somos pecadores, que portamos uma doença chamada pecado, mas ao mesmo tempo nós assumimos uma graça salvífica, que vem do próprio Deus, e que nesse exato momento é derramada sobre nós, como um presente chamado hoje, que Ele nos dá a sua infinita misericórdia. O sangue e a água que jorraram do coração de Jesus, é o remédio para nos lavar de todo pecado. É só deixar banhar-se pelos raios de misericórdia, e o Senhor nos salvará. Precisamos dar uma virada radical, uma mudança radical na nossa vida, uma guinada, dizendo: por hoje não vou mais pecar. Dizer: eu paro por aqui, basta, chega, não quero mais pecar. Sem uma ruptura total, ninguém vai conseguir superar os pecados, superar os vícios, superar as dificuldades. É preciso uma ruptura hoje, nesse exato momento. Meu irmão e minha irmã, qual é o teu pecado característico?
Qual é o teu maior pecado? Qual é aquele pecado que insiste continuamente em te derrubar? Qual é o teu vício? Quais são os teus vícios? Qual é a tua maior fraqueza? É para isso que hoje nós precisamos dizer: basta, basta. Uma ruptura total a tudo isso, que você pensa aí, esse pecado que é contínuo na tua vida, que você tem caído continuamente, que tem te amarrado à perdição, porque é um pecado mortal. Basta, não dá mais, é preciso hoje uma ruptura total ao pecado. E a regra do PHN é justamente essa, no dia de hoje. Amanhã será outro dia. Vai ficar mais fácil nós lutarmos dessa forma. Lutar hoje. Eu vou lutar para não pecar no dia de hoje. Eu vou lutar para ser santo no dia de hoje. Amanhã, se Deus me der mais um dia de vida, eu vou dizer novamente: por hoje não vou mais pecar. Ou santos ou nada. Aplauda o Senhor, que te dá a graça necessária para viver no dia de hoje a santidade. Meu irmão e minha irmã, não dá mais para esperar amanhã. São João Bosco, ele dizia para os seus jovens que o demônio tinha uma artimanha para derrubá-los e ir deixando eles na mornidão. São João Bosco dizia que o demônio falava para os jovens: você pode se converter, mas não hoje. Você pode até se converter, mas não hoje. Você é jovem, você tem uma vida inteira pela frente. Deixa lá no final, quando você estiver na sua velhice, aí você se converte. E Dom Bosco dizia para os jovens: quem disse que você chegará à velhice? Quem disse, jovem, que você chegará à vida adulta? Ou adolescente? Dom Bosco falava: quem disse que você vai chegar até a juventude? Olha, Domingos Sávio, que morreu com 15 anos, 14, 15 anos. E era ele que falava: antes morrer do que pecar. Aquele jovenzinho, antes morrer do que pecar. Tem tudo a ver com o projeto PHN, por hoje não vou mais pecar, antes morrer do que pecar. Meu irmão e minha irmã, o dia da graça é hoje. A hora da graça é nesse exato momento. Amanhã será outro dia. Quando chegar amanhã, nós começaremos novamente a luta pelo pecado. Não podemos continuar mais no mais ou menos. É preciso romper de uma vez por todas com tudo aquilo que nos leva à perdição eterna. Porque o nosso lugar é o céu. Tão somente o céu. Buscai as coisas do alto, Paulo falava. Padre Léo aqui, lembra Padre Léo naquele Osana Brasil de 2007, pouco tempo antes dele falecer, ele parafraseava Paulo apóstolo, dizendo: buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. O que temos feito aqui nesse mundo, como temos levado a nossa vida? Olha para o alto, viva aqui com tudo que Deus te der, com todas as graças que Deus te der, mas olha para o alto, olha para o alto. As nossas raízes precisam ser fincadas, não para baixo. As raízes das árvores são fincadas para baixo para sustentar, mas o nosso sustento nas nossas raízes são para o alto, são na eternidade. Por isso Paulo falava: olhai, buscai as coisas do alto e não as coisas terrenas. Meu irmão e minha irmã, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Deus te escolheu desde antes de teus pais pensarem em você. E Deus te escolheu não para o inferno, mas Deus te escolheu para uma eternidade sem fim, onde provaremos uma felicidade eterna sem fim ao lado do Senhor, olhando nos seus olhos, fitando os olhos de Deus e escutando continuamente: eu te amo, eu te amo, eu sempre te quis. Vinde benditos e benditas de meu Pai para a felicidade eterna. Meu irmão e minha irmã, não fique remoendo nas coisas desse mundo. Não fique na lavagem do pecado como aquele filho pródigo. Volta hoje.
Hoje é o dia que o Senhor escolheu para nós. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos, como diz o salmista. Você é um escolhido para o céu, para a eternidade. Quanto tempo tem que você confessou os teus pecados? Nós temos uma fonte de eterna misericórdia, que é um sacramento instituído por Deus, pelo próprio Cristo, para que nós possamos voltar à graça, para que nós possamos deixar enterrado o homem velho, a mulher velha. O que nós temos feito? Sabemos que aqui nós temos muitas pessoas, milhares. O confessionário ali não dá conta, nem dá tempo você correr, porque são muitas pessoas. Mas eu quero te alertar para você buscar sempre na tua paróquia. A confissão não deve ser uma vez na vida, não, é continuamente. Quando eu ver que tem um pecado mortal, corre ao sacerdote, lá na tua paróquia, na tua diocese. Não deixa passar aquele dia. O Senhor nos dá raios de misericórdia, que são oferecidos num sacramento chamado penitência, confissão, que nós podemos buscar e encontrar a salvação. Santa Faustina continua no parágrafo: quando se arrepende, não há limites para a minha generosidade. Com ela a minha misericórdia a envolve e justifica. Não há limites para a misericórdia de Deus quando uma alma está arrependida dos seus pecados. Não há limites para a misericórdia infinita de um Deus quando um ser humano se arrepende dos seus pecados. O Senhor vai perdoar. Só prova da infinita misericórdia aquele que se arrepende dos pecados. Não tem como coexistir santidade e pecado no mesmo lugar. Mas Padre, Jesus é amor, Jesus é misericórdia. Jesus veio para os pecadores doentes, sim. Ele veio para os pecadores, não para deixar eles no pecado, mas para os redimir, para os tirar do pecado, para os purificar. Jesus veio para os doentes, não para deixá-los doentes, mas para os curar do pecado. Toda alma ou está em estado de graça, ou está em estado de pecado mortal. Não tem como coexistir uma alma em estado de pecado mortal e a graça. Ou eu estou em Deus, ou eu não estou em Deus. Ou eu sou de Deus, ou eu sou um nada. Padre Jonas falava, ou santos ou nada. Ou eu sou santo, ou sou um nada. E Deus não nos fez para ser nada, mas Deus nos fez para a existência, para Ele. Quando o sol nasce, e cada vez vai mais se impondo no nosso dia, olha esse dia ensolarado. Quanto mais o sol se impõe, não tem como coexistir ao mesmo tempo o dia e a noite. Não tem como existir ao mesmo tempo. Da mesma forma, quando o sol começa a esquentar, não tem como existir ao mesmo tempo um dia quente e está totalmente com frio. Não tem. Quando ligamos uma luz numa casa escura, a luz ilumina. Só vai ficar escuro embaixo dos móveis. Da mesma forma, quando o Senhor, que é o sol, nos ilumina, não tem como coexistir trevas e luz ao mesmo tempo, a menos que nós escondamos certas situações. Como a luz que fica embaixo dos móveis, quando acendemos uma luz em casa. Nós não podemos esconder as trevas diante da luz que é o Cristo, que quer nos iluminar, que quer nos salvar. Deus enviou seu próprio Filho para vir até nós, como nós celebramos nessa paixão, para nos salvar, nos iluminar, afugentar as trevas do nosso coração, para nos tirar da escravidão do pecado, para nos tirar da frieza gélida do pecado e para nos aquecer com a sua salvação. Santa Faustina, falando daquilo que o Senhor inspirou, fala mais: com a minha misericórdia persigo
os pecadores em todos os seus caminhos. Olha que bonito isso. Jesus revelou a Santa Faustina, dizendo que com a sua misericórdia persegue os pecadores. Olha que bonito isso. Jesus te persegue. Jesus te persegue, meu irmão. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Diz na palavra, é o Senhor nos perseguindo para nos salvar. Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar. Conduze-me junto às águas refrescantes. Restaura a minha força e a minha alma. Pelos caminhos retos Ele me leva, pelo amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei. É o Senhor que, como disse a Santa Faustina, persegue a nós para nos salvar. Salmo 138, Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento, me levanto. De longe penetrais os meus pensamentos, quando ando, quando repouso. Observa todos os meus passos. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Para onde irei longe do teu espírito? Para onde fugir apartado do teu olhar? Olha para mim nesse exato momento, eu não sou Jesus, mas estou em persona Christi. O Senhor olha para você nesse momento e diz, eu te persigo. Eu te persigo. Eu não vou te deixar. Eu persigo você aonde você for. O Senhor não vai te abandonar em nenhum momento. Ainda que você esteja no fundo do poço, Ele vai estar no fundo do poço para te levantar. Como Ele foi na mansão dos mortos, Ele vai segurar no teu braço e vai te erguer das trevas. Ele não vai te abandonar, você pode abandoná-lo. Nós podemos abandonar o Senhor, mas Ele nunca vai nos abandonar em nenhum momento. Ele sempre esteve com você. Sabe aqueles momentos que você chorava escondido? Ele estava lá. Sabe aquele momento que você pensou em desistir da sua vida? Ele estava lá. Se você está aqui hoje, ou se você acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, e você pensou em desistir, e você pensou em tirar a tua própria vida, se você está vivo hoje, não foi por suas forças, foi porque o Senhor te perseguiu até aquele lugar, e não deixou você cair na morte. O Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste daqueles que ama. O Senhor não desiste daqueles que são destinatários da sua misericórdia. E Ele derrama no dia de hoje novamente, para mim e para você, a graça da salvação. O Senhor não vai te deixar em nenhum momento. Esqueça se você acha que vai fugir de Deus. Engano seu, jovem, engano seu, adulto ou idoso, quem quer que seja, que acha que está fugindo de Deus, engano seu. O Senhor vai até o teu último suspiro para te salvar, até no leito de morte. Lembra do ladrão crucificado ao lado de Jesus? Jesus salvou no último suspiro da vida dele. O Senhor não vai nos deixar em nenhum momento. E aí Jesus fala mais a Santa Faustina: o meu coração se alegra quando eles voltam a mim. Esqueço as amarguras com que alimentaram meu coração e alegro-me com a volta deles. É o que o filho pródigo encontrou no abraço do pai. Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser teu filho, trata-me como teu servo. O pai nem escutou o discurso, já foi pedindo, coloca nova túnica, coloca o anel dizendo que você é filho, coloca novas sandálias, façam festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado. Agora, meu irmão e minha irmã, eu preciso trazer, no final desse trecho do Diário de Santa Faustina, que eu li no início, fala mais forte para nós. Diz aos pecadores que ninguém escapará ao meu braço. Jesus falando: se fogem do meu misericordioso coração, hão de cair nas mãos da minha justiça. Eu preciso alertar a cada um aqui.
Meu irmão e minha irmã, eu não posso deixar de passar isso. Jesus falou a Santa Faustina. Jesus falou a Santa Faustina. E eu trago um outro parágrafo que Santa Faustina nos alerta para um lugar onde nós não fomos criados, para um lugar onde nós não somos destinados. E a ela foi revelado por Jesus para nos alertar. Santa Faustina diz lá no parágrafo 741. Não vou ler todo, mas vou trazer alguns pontos. Ela diz: hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno, um lugar de grande castigo. E como é grande a sua extensão, tipos e tormentos que vi. O primeiro tormento constitui o inferno, é a perda de Deus. Não ver a Deus face a face. Perder totalmente Deus. O segundo, o contínuo remorso da consciência. O terceiro, o de que esse destino nunca mudará. O quarto, é o fogo que atravessa a alma, mas não destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto é a contínua escuridão, o terrível cheiro sufocante. E embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros e o deles mesmos. O sexto é a contínua companhia do demônio. O sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições, blasfêmias. Santa Faustina diz: mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Ela diz: eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos, se não me sustentasse a onipotência de Deus. Veja ela dizendo: eu não suportaria de ver essas coisas, se não fosse a graça dada por Deus. Mas Deus deu essa graça a Santa Faustina, para que ela nos alertasse, que o nosso lugar não é no inferno. O nosso lugar não é longe de Deus. O nosso lugar não é distante do olhar misericordioso de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós somos criados para o céu. O nosso lugar é a eternidade. Por isso o projeto PHN, ele não é somente o por hoje não vou mais pecar. Não é somente se afastar do pecado, mas ele parte para algo mais. Ou santos ou nada. A inspiração que Padre Jonas teve do por hoje não vou mais pecar, e a inspiração que ele teve depois do ou santos ou nada, isso se junta. Eu preciso fugir do pecado, deixar o pecado, deixar a vida velha, e depois eu preciso, com toda a minha alma, desejar ser santo. Ou santo ou nada. O Peter, que está à frente, do PHN agora, ele teve uma intuição dada por Deus das iniciais PHN. E a junção desse projeto, por hoje não vou mais pecar, e ou santos ou nada. PHN, Projeto Homens Novos. Quando nós deixamos para trás o pecado, quando nós falamos por hoje não vou mais pecar, e assumimos que queremos ser santos, nós começamos a transformar em homens novos. E ao o Senhor nos transformar em homens novos e mulheres novas, nós vamos transformar esse mundo. Santa Catarina de Sena diz que se nós tomarmos posse de tudo aquilo que Deus tem para nós, se nós fôssemos aquilo que Deus pensou para nós, nós incendiaríamos o mundo com o amor de Deus. Se nós vivermos o PHN, se nós vivermos o ou santo ou nada,
o projeto Homens Novos, nós transformaremos o mundo. Com a nossa vida, nós seremos testemunho para os jovens, para as crianças, para os adultos, para os idosos. A santidade é o caminho para o céu. A única senha para entrar no céu é uma vida santa. E a santidade é preciso deixar a graça vinda do alto nos encontrar. A graça do dia de hoje, que é a misericórdia do dia de hoje que nos alcança. Não dá para ficar no meio termo. Lá no Apocalipse fala a mensagem à igreja de Laodiceia: ou quente ou frio, morno Deus vomita, ou santo ou nada, ou estamos na graça ou estamos no pecado, ou estamos em Deus ou não estamos em Deus. Filipenses 3:13. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto: prescindindo do passado, atirando-me ao que resta para frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, a qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto. E se tendes outro sentir, sobre isto Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Por fim, eu trago mais um trecho do Diário de Santa Faustina que eu li no início. Jesus fala: diz aos pecadores que sempre espero por eles. Vou repetir, Jesus falando. Santa Faustina diz aos pecadores, a nós todos: eu sempre espero por eles. Presto atenção ao pulsar do seu coração, para ver quando pulsará por mim. Olha que lindo isso que Jesus falou. Diz aos pecadores que sempre espero por eles. Presto atenção ao pulsar do coração deles, para ver quando pulsará por mim. Santo Agostinho falou no dia da sua conversão: eu te provei, Senhor, e agora eu tenho sede e fome de ti. Lá no Salmo 41 diz: como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Ó meu irmão e minha irmã, quando nós contemplaremos a face de Deus? Quando? Não sabemos. Não sabemos o dia que o Senhor voltará, e não sabemos o dia que nós partiremos, que estaremos face a face com Deus. Mas enquanto esse dia não chega, no dia de hoje, que é a graça da misericórdia que Deus te dá, deseje a Ele, tenha fome e sede de Deus. Santo Agostinho fala em outro momento, que Deus tem sede de que nós tenhamos sede dEle. É a mesma coisa que Santa Faustina fala. O Senhor diz que fica sentindo o pulsar do nosso coração, para ver quando o nosso coração pulsará por Ele. Olha que lindo isso, um Deus todo-poderoso esperando que o nosso coração pulse de amor por Ele. Quem somos nós para um Deus tão grande esperar que o nosso coração bata de amor por Ele? O Senhor tem sede de que nós tenhamos sede dEle. Quando o Senhor disse no alto da cruz: tenho sede, Ele tinha sede não de água física, Ele tinha sede da minha alma, Ele tinha sede da tua alma. Meu irmão e minha irmã, o que tua alma anseia? O que você tem desejado? Para nós que fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, para nós que provamos do amor de Deus, para nós que provamos desse amor infinito, para nós que recebemos uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, o céu é o nosso lugar. Não tem duas opções. Para nós que encontramos o Cristo, para nós que fomos alcançados pelos raios da sua misericórdia, nós só temos uma única opção, que é o céu, a eternidade.
Que esforço você tem feito para o céu? Que esforço você tem feito para fugir do pecado, das ocasiões de pecado? Que esforço você tem feito para sair dos vícios? Se o Senhor voltasse hoje, onde nós estaríamos? Se nós fôssemos a Deus no dia de hoje, onde nós estaríamos? No céu? No inferno? Meu irmão e minha irmã, o Senhor te chama no dia de hoje fazer os cálculos da sua vida. Em que grau de santidade você está? Eu quero partilhar uma coisa, e aqui, indo para o final dessa pregação, essa pregação não era o padre Edilberto que faria. Essa pregação não era eu que faria, era o Peter. Ele falaria do que eu estou falando, dessa fonte de misericórdia que nasceu na canção nova chamada PHN. Mas, poucos dias agora, o Peter teve um mal-estar, ele teve que ir para o hospital, às pressas, foi submetido a uma cirurgia, a 2 cirurgias, e aí eu vim para essa pregação. Mas com a graça de Deus, Deus falou ao coração do Peter em sonho, e também nesse momento que ele passou no hospital, do que ele viveu. E pela graça de Deus ele está aqui hoje para partilhar para nós esse momento de graça. E que ele vai partilhar dessa graça que Deus Bom dia. No sábado, comecei a sentir um mal-estar, né? E aí, no domingo eu percebi que a dor era mais localizada. Quando eu dei por mim, eu estava numa sala de espera para fazer as cirurgias. Foram 2, como o padre falou. Uma de apendicite, de retirada do apêndice. E uma outra que foi descoberta durante o procedimento cirúrgico, que foi uma hérnia que eu tinha também. E aqui eu quero agradecer ao corpo médico que me atendeu, pessoal do Hospital Frei Galvão aqui de Guaratinguetá, pessoal super capacitado e que cuidaram de mim. Quero agradecer a minha família, minha esposa, que tem cuidado de mim também em casa, que eu não estou podendo fazer muita coisa. Agradecer a minha comunidade que rezou por mim. E eu senti que eu deveria vir aqui partilhar algumas coisas no encerramento desse momento de pregação do padre Gilberto. A imagem que eu tive já em casa foi desse mesmo lugar. Aliás, eu estava aqui. Foi uma pregação, a última pregação do padre Léo, que ele falava aqui nesse palco do buscar as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Ele falou disso aqui, exatamente aqui onde eu estou agora. E a voz interior que me vinha era: Peter, qual é o seu limite? Como se Deus perguntasse para mim assim: o que você, Peter, é capaz de dar pela evangelização? O padre Léo estava bem pior que eu, gente. E ele veio aqui e pregou o tempo inteiro. Eu não poderia ficar na minha casa deitado no dia da festa da misericórdia.
Para ser bem breve, muitas coisas mexeram comigo, mas eu vou citar algumas bem rapidinho. A primeira delas foi que o corpo médico que me atendeu é um corpo médico muito jovem. O médico que me atendeu, que fez a cirurgia em mim, Dr. Gustavo, extremamente jovem, não deveria ter mais que 30, 35 anos. Jovem demais. E hoje no PHN eu tenho a responsabilidade de evangelizar os jovens. E de repente, eu me vi na situação de, não eram os jovens que estavam na minha mão, mas eu estava na mão dos jovens. Então, se uma coisa precisa nos motivar na evangelização dos jovens, um dia, queridos, nós estaremos nas mãos deles. Não desista do jovem. O mundo vai estar na mão deles. A gente precisa levar Deus para os jovens. A segunda coisa é que eu não fui preparado para fazer uma cirurgia. A minha situação, gente, não é grave, graças a Deus. A cirurgia foi por vídeo. Eu estou me recuperando bem. A minha situação não foi grave, graças a Deus. Mas eu não fui preparado. Eu não estava preparado para fazer uma cirurgia. E a pergunta que me veio na cabeça era a seguinte: se eu fosse para junto de Deus hoje, qual foi o grau de intensidade que eu coloquei no último abraço que eu dei no meu filho, no último beijo que eu dei na minha esposa? O grau de intensidade que eu apliquei na minha vida de santidade? Que tipo de esforço eu tenho aplicado para ser mais santo? Porque a gente pode até já estar fazendo coisas para Deus, mas que nível de esforço eu estou aplicando nisso? Eu poderia estar sendo muito mais santo do que eu sou hoje, se eu fosse mais aplicado. Não é só não fazer coisas, mas é ser mais de Deus. Ser mais do que eu sou hoje. Esse foi um outro aspecto que me tocou também. E eu passei muito tempo lá esperando o procedimento cirúrgico. E sabe, gente, eu fiquei perto de muitas pessoas que estavam entrando para a cirurgia ou saindo de cirurgia, e eu estava lúcido. Eu estava bem, estava esperando a minha cirurgia, mas eu estava bem. Então eu vi a situação de muita gente. Eu vi a situação de uma jovem que estava do meu lado, entrou para fazer cirurgia. E ela também estava com apendicite, mas a apêndice dela tinha estourado. A situação dela estava muito mais grave que a minha. Jovem como eu. Um outro senhor de idade que ia fazer também cirurgia, e que a família conversava e não sabia se ele ia sair vivo ou não da cirurgia. Enfim, várias situações ali. E sabe, a misericórdia, ela precisa gerar em nós, não uma sensação de livramento, sabe? Nossa, eu me livrei dessa, Deus teve misericórdia de mim. A misericórdia não pode gerar em mim uma sensação de livramento. A misericórdia precisa gerar em mim um comprometimento maior com Deus, com a santidade. Comprometimento é a chave da gente viver bem, experimentar bem e aproveitar bem a misericórdia. A misericórdia que um dia nós recebemos. Meu irmão, agora é para você, minha irmã. Aproveite cada minuto de misericórdia que você recebeu de Deus. Aproveite você estar aqui na Canção Nova, nessa festa da misericórdia,
foi e é um ato de misericórdia de Deus para com você, porque Ele está te dando uma segunda chance. Volta para casa melhor, querido. Volta para casa melhor, querida. A próxima vez, e eu estou proclamando isso no nome de Jesus, a próxima vez que você ir numa missa, numa adoração, a próxima vez que você vier na Canção Nova, eu tenho certeza que nós vamos estar diante de pessoas que vão estar um pouquinho mais santas, um pouquinho mais santo. A próxima vez que a gente se encontrar, eu e você, nós precisamos estar um pouquinho mais santos. Progredir na fé, progredir na espiritualidade. Esse aspecto de transformar a misericórdia num comprometimento, eu experimentei lá deitado, esperando a cirurgia começar. A misericórdia do Senhor precisa gerar em mim comprometimento. O comprometimento de cada dia, do por hoje não vou mais pecar, por hoje eu vou ser mais santo, por hoje eu vou amar mais. O mundo precisa ver a misericórdia expressa em nós. A nossa vida precisa gerar nos outros o comprometimento também com a misericórdia, porque um dia nós fomos atingidos pela misericórdia. Por isso Deus deu essa grande graça à Canção Nova de, nesses dias da festa da misericórdia, ter essa grande celebração de misericórdia aqui na Canção Nova. A Canção Nova é a casa da misericórdia. Seja muito bem-vindo à casa da misericórdia. E uma vez estando nessa casa, comprometa-se com ela. Por fim, eu não podia encerrar de outra maneira esse momento de testemunho aqui final, dizendo o seguinte: eu não podia ficar na minha casa deitado no dia da festa da misericórdia. A grande diferença que existe entre os grandes santos, os grandes homens de Deus, e aquelas pessoas normais, a grande diferença ela se expressa justamente nos momentos de dificuldade. Na nossa busca de santidade, a gente não pode se limitar a fazer só aquilo que a gente pode. A gente tem que dar mais. Dar algo a mais. Eu tinha o direito de guardar o meu resguardo na minha casa, mas é dar mais. A Canção Nova chegou até onde está, a nível de estrutura, a nível de evangelização, e é impossível não lembrar dele. Falei aqui do Padre Léo, mas eu também preciso falar do Monsenhor Jonas Abib. A Canção Nova só chegou até onde está, porque o Padre Jonas não deu só aquilo que ele podia. Ele deu mais, se entregou mais. Quando todo mundo pensava em parar, ele pensava em dar mais. Digo mais para você, a sua casa vai ser melhor, a sua família vai ser melhor, quando você se aplicar a não dar somente aquilo que você pode, mas dar quando te custa. Rezar quando você está sem força. Buscar a santidade quando parece que não tem mais esperança ao seu redor. Dar mais. Dar mais. Rezar mais. Se entregar mais. Crescer mais. Meus irmãos, o que muda o mundo, não são as coisas que fazemos, mas é aquilo que somos. O que muda o mundo é a santidade, e você está tendo a oportunidade de mudar o mundo com a santidade. Deus teve misericórdia de você, e você sabe perfeitamente o que eu estou dizendo. Deus teve misericórdia de você, para que você fosse santo
e mudasse o mundo. A santidade muda o mundo. Nunca se esqueça disso. Não são as ideias, não são os sistemas. O que muda o mundo é a santidade. A santidade que nasce em mim e em você, a partir do momento que o Senhor tem misericórdia de nós e nos dá mais uma chance para sermos santos. Mude o mundo com a santidade. Muda o seu mundo com a santidade. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Fica de pé. Lágrimas são suor, lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender que te causa dor. Pensa no seu Senhor, pensa no seu Senhor. Recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Canta forte. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro teu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai nascer. Aplauda o Senhor. O Senhor te chama a hoje ser uma pessoa nova, um homem novo, uma mulher nova, transformado pela misericórdia do Senhor, que se derrama a mim e a você, meu irmão. Decida-se hoje pelo Cristo, decida-se hoje por Ele. Ele não desiste de você, jamais, jamais desistirá. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado por todos que aqui estão, por os raios da tua misericórdia os alcançar, Senhor. Louvado seja, Senhor. A ti toda honra, a ti toda glória, Senhor.